Bom dia, pessoal. Salve, salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos fazer aqui um pré-jogo entre Palmeiras e Vasco. As duas equipes se enfrentam no Nubank Park hoje às 16 horas, num duelo de opostos. Enquanto o Palmeiras é o líder do campeonato com 48 pontos, o Vasco atualmente amarga a 19ª e vice-lanterna colocação dentro do campeonato com 22 pontos. Estamos na 24ª rodada. O Vasco tem um jogo a menos em relação a algumas equipes que disputam com ele lá na zona do rebaixamento. E vamos falar aqui um pouco sobre as prévias, né, as escalações prévias e as questões táticas também. Temos algumas coisas bem interessantes para a gente estar discutindo, avaliando aqui. O Palmeiras, que vem jogando sob o comando do Abel Ferreira numa espécie de um 3-4-3, que pode variar para um 4-3-3, a provável equipe do Palmeiras vai ter Carlos Miguel no gol. Aí nós temos uma linha com 3 zagueiros, com o Murilo pelo lado direito. Então, Murilo pelo lado direito, o Gustavo Gomes centralizado e o Alexander Barbosa, ex-Botafogo, aqui pelo lado esquerdo. À frente desses três, nós temos o Alan como ala direita. Nós temos à frente desses 3 zagueiros Marlon Freitas e Andreas Pereira, com o Arthur pelo lado esquerdo como ala. À frente desses 4, nós temos o Flaco Lopes aqui pelo lado direito, o Vitor Roque centralizado e o John Arias pelo lado esquerdo. Esse é o provável Palmeiras, não quer dizer que vai ser exatamente essa escalação, mas boa parte desses jogadores vão estar em campo, ou todos eles. O Vasco vai entrar numa espécie de 4-1-4-1 ou um 4-3-3, como queiram. Então, o provável Vasco vai ter Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, o Sousa, que joga no lugar do Jair, o Jair está machucado, não, Sousa, Tietê, Thiago Mendes, na frente Andrés Gomes lá pelo lado direito, o David centralizado e o Colide pelo lado esquerdo. Esse é o provável Vasco. Como eu falei, assim como eu falei com referência ao Palmeiras, não quer dizer que vai ser a cópia fiel à escalação do que eu falei. Pode até acontecer, mas pode ter uma alteraçãozinha ou outra. Só faltando 1 hora antes da bola rolar que a gente vai saber as escalações. Então, assim, falando pelo lado do Vasco, que é o que nos interessa, né, o Vasco precisa da vitória. A vitória ela é fundamental para a equipe do Pedro Emanuel para sair ou tentar sair da zona do rebaixamento. Lembrando que no primeiro turno o Vasco venceu de virada o Palmeiras em São Januário por 2-1. Gols do Thiago Mendes e do Cuiabano, e o Flaco Lopes fez o gol do Palmeiras. É interessante que o Vasco não deixe os volantes do Palmeiras jogarem. É importante ou é interessante que o Vasco não deixe esses volantes, Marlon Freitas e Andreas Pereira, livres para saírem limpo com a bola de trás. Porque são jogadores com capacidade com a bola longa. O Marlon Freitas, que jogou no Botafogo, a gente via muito isso, quem acompanha o futebol carioca, via muito os lançamentos, as bolas longas do Marlon Freitas. O Andreas Pereira também tem essa qualidade. Então, é importante que os meio-campistas do Vasco, tanto Tietê quanto Thiago Mendes, quando estiverem sem bola, apertem a marcação sobre esses volantes. Até porque o Vasco não tem um meia central para poder fazer isso. Então, Tietê e Thiago Mendes vão ter um papel importante no quesito marcar esses volantes. Esses 2 jogadores
não podem sair livres de trás. Só para fazer um paralelo, no segundo jogo entre Vasco e Fluminense da Copa do Brasil, o Pedro Emanuel também fez isso, anulando Hércules e Martinelli. O Fluminense não andou, por exemplo, no primeiro tempo. O Fluminense passou a andar quando o Zubeldia tira o Lúcio Acosta, que era o meia central, e bota mais um volante e passou a espelhar o Vasco. Aí o Vasco passou a ter dificuldades no segundo tempo daquela partida. Mas é uma ideia que pode ser levada para o jogo de hoje. Você bloquear as ações de Andreas Pereira e de Marlon Freitas. Um outro cuidado que o Vasco precisa ter é com a bola aérea ofensiva. Gustavo Gomes, por exemplo, é um zagueiro que tem um bom rendimento nesse quesito. É um cara que vai muito à área nas jogadas de escanteio ou faltas laterais e tem um bom rendimento nessa situação. Então o Vasco precisa estar atento também às jogadas aéreas. E o Vasco, quando tiver com a bola, jogar. É preciso coragem para jogar. O Vasco precisa dos 3 pontos. Ah, mas empatar em São Paulo é um mau resultado? Depende das circunstâncias. Mas se você tenta e no final acaba empatando, melhor do que perder. Mas o Vasco precisa dos 3 pontos hoje dentro do Nubank Park. Então, o Vasco precisa tomar os cuidados com o Andreas Pereira e com o Marlon Freitas. O Palmeiras tem com o Alan uma força ofensiva pelo lado direito, é um atacante que está jogando como ala, então é um atacante de força e drible, de arranque. Então, ferimentos leves, porque do lado dele, para marcá-lo, vai estar o Cuiabano, que também tem força física. Então vai ser um duelo interessante pelo lado do campo. Lá pelo lado esquerdo, nós temos o Arthur, que é um jovem da base, que vai bater com o Paulo Henrique, que também é um jogador de força física. Então eu acho que pelos lados do campo, o Vasco está até bem servido. Não vai ter assim tantos problemas assim. Eu ficaria com medo se tivessem Lucas Piton e Puma Rodrigues nas laterais hoje. Aí eu ficaria com medo. Porque o Alan iria comer o Puma Rodrigues com farofa, ia passar fácil, o Puma não marca ninguém, marca com o olho, e o Lucas Piton, mesma coisa. Então, com Cuiabano e Paulo Henrique, nós estamos bem. Então, cuidado com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes, com o Arias também, porque assim, esse 3-4-3 do Palmeiras, ele pode ter uma variação. Ele pode ter uma variação. Porque assim, fugiu o nome do treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele inicia com 3 zagueiros. Beleza. Mas ele pode mudar isso ao longo da partida. Como que ele pode mudar? Ele pode, por exemplo, trazer o Gustavo Gomes como zagueiro ali, de líbero, para ser um ou central ou quarto zagueiro. Ele pode fazer o quê? Trazer também o Barbosa para ser o seu companheiro, então ficaria a dupla de zaga. Abrir o Murilo, que joga como terceiro zagueiro pela direita, como lateral mesmo. Descer um pouquinho o Arthur, que está como ala, para ser o lateral, e aí ficaria uma linha de 4, com Gustavo Gomes, o Barbosa, o Arthur aqui como lateral e o Murilo como lateral direito. Aí, no meio-campo, Andreas Pereira e Marlon Freitas como os volantes. Você pode colocar o Arias aqui mais como um meia central. Você pode colocar o Alan, ou Alan, como queiram, pelo lado direito. Então você tem Arias, vamos botar assim, Alan pelo lado direito, vamos colocar o Arias pela esquerda e o Flaco Lopes aqui como um meia central e o Vitor Roque na frente. Então você teria Murilo, Gustavo Gomes,
Barbosa e Arthur. Aí à frente deles, Marlon Freitas e Andreas Pereira. À frente desses dois, você teria o Alan, o Flaco Lopes e o Arias. E à frente desses três, o Vitor Roque. Então, é uma variação que o Abel Ferreira pode fazer nessa equipe do Palmeiras. Sobre o Vasco, a dúvida é, jogando Colídio e David, quem vai ocupar a grande área do Vasco? É o David? Vai ser o Colídio? Eu vou dar minha opinião. Eu gostaria de ver o Colídio dentro da área, mais dentro da área, e o David jogando pelo lado esquerdo, como ele sempre jogou a carreira inteira, como um segundo atacante pelo lado esquerdo. Porque o Colídio no jogo do Santos, ele também foi colocado ali, e em momento algum ele ficou circulando o tempo inteiro por ali. Você via muito ele ali na intermediária não, ali um pouco antes da meia-lua até a meia-lua e dentro da área. Você não viu o Colídio como um ponta esquerda fixo, paradinho ali. Então, eu gostaria de ver o Colídio dentro da área com o David pelo lado esquerdo. Ou eu também faria o seguinte, eu pegaria o Andrés Gomes, colocaria pelo lado esquerdo, colocaria o Adson pelo lado direito, tiraria o David do time e colocaria o Colídio como o homem de área. Porque com o Andrés Gomes pelo lado esquerdo e com o Adson pelo lado direito, o espaço que o Colídio vai ter que obrigatoriamente ocupar é dentro da área ou saindo um pouquinho ali para meia-lua para fazer alguma associação com os jogadores do meio do campo. Então, eu faria isso. Na minha escalação, o David ficaria no banco. Mas fez um gol na última partida, teve até uma atuação boa. Então, tem aquela história da meritocracia, né? O jogador que atuou bem na partida anterior, por que tirar do time? Então, até justo a escalação dele se ele começar jogando. Mas eu não colocaria. A minha escalação seria na parte da frente, com o Adson e Andrés Gomes nas extremas e o Colídio na frente. Uma coisa ruim que o Vasco vai ter hoje é a ausência do Jair. Porque o Jair, ele dava o ponto de equilíbrio ao meio do campo, era o cara que dava a qualidade na saída de bola do Vasco, e hoje nós teremos o Santiago Sosa, que não tem a mesma qualidade do Jair para sair jogando. É um jogador muito mais para destruir, eu diria. Ele não tem um bom passe em relação ao que o Jair tem. Então, por que eu falo que é ruim? Porque acaba que, provavelmente, o Thiago Mendes vai ter que descer um pouquinho para poder iniciar essas jogadas do Vasco. E o Thiago Mendes iniciando as jogadas, não é que ele seja um mau jogador para fazer isso, muito pelo contrário, é um bom jogador para iniciar, porque tem bom passe, tem qualidade também. O problema é que ele acaba ficando desgastado para poder armar essa equipe do Vasco, porque esse meio do campo do Vasco, ele não tem, por característica, não tem camisa 10. Então acaba que o Thiago Mendes é esse armador do Vasco. Então ele vindo aqui atrás para poder fazer uma espécie de saída de 3 e depois ter que ir lá na frente fazer esse vai e vem, é cansativo para o jogador. É cansativo. Então você acaba tirando um pouco das forças dele de criar as jogadas lá na frente. Então fica ruim essa situação. É uma situação que o Pedro Emanuel vai ter que resolver de alguma forma. Pode ter as saídas com os próprios zagueiros. O Robert Renan tem uma boa saída pelo lado esquerdo, dá um passe em profundidade para o Cuiabano, ou até um passe em profundidade para um ponta esquerda. O Cuesta também tem alguma qualidade para sair, né, dar aquele passe para o lateral direito, no caso para o Paulo Henrique, ou um passe em profundidade para o Andrés Gomes, ou para um volante que caia por ali, pelo lado direito. Então, eu não acho uma boa ideia, tá, se for acontecer, do Thiago Mendes ou o próprio Tietê. Porque na minha cabeça, Thiago Mendes e Tietê, embora volantes, são eles que precisam armar as jogadas de meio de campo do Vasco.
São eles. Eles não têm que descer, um dos dois descer para armar de trás. Porque você perde na frente. Então, o Sousa, em tese, teria que ser o encarregado para fazer isso. Não sei se foi treinado, como é que foi feito, porque o melhor jogador para fazer isso vai estar ausente hoje, que é o Jair. O Jair é uma peça fundamental. Acredito até que no jogo contra o Santos, se ele não tivesse saído, acho que o Vasco até não perderia o jogo. Acho que foi o ponto de desequilíbrio no meio do campo do Vasco. Beleza, pessoal? Então é isso. Palmeiras e Vasco hoje às 16 horas no Nubank Park. Transmissão da TV Globo para praticamente quase todo o Brasil. Premier também. Premier para todo o Brasil. E TV Globo para boa parte do Brasil. Só não deve passar o jogo para o Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco, porque esses 3 estados que eu citei têm os seus jogos locais. Para a Bahia vai passar o Bavi, para o Rio Grande do Sul, e acredito que de repente para a região de Bragança Paulista também, o Red Bull Bragantino contra o Grêmio, e vai ter o jogo da Série B entre Náutico e eu esqueci o adversário do Náutico. Não sei se é Náutico e Atlético Goianiense. Então esse jogo passará certamente para Pernambuco. E o resto do país vai estar assistindo então Palmeiras e Vasco. Vasco que, como eu falei, precisa da vitória para poder sair da zona do rebaixamento. Se você gosta deste conteúdo, se inscreva no meu canal, @gigante desde 1898. Sempre estou fazendo aqui lives ou gravando vídeos, principalmente nos pós-jogos. Tá? Hoje eu resolvi fazer um vídeo pré-jogo. Não é um costume meu fazer vídeo pré-jogo, mas se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que vai estar ajudando muito o canal a crescer. O YouTube vai indicar para as pessoas que esse conteúdo é relevante. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço, um bom dia para todos e desde já uma boa semana. Nos vemos após Palmeiras e Vasco. Faremos uma live aqui, não imediatamente após o jogo, porque eu tenho um compromisso, mas assim que eu voltar, eu faço uma live sobre o jogo. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.